Olá, eu sou o pastor Marcos Gonçalves, pastor na Segunda Igreja Batista em Petrópolis, membro dessa igreja e responsável pela congregação que essa igreja mantém no bairro do Vale do Carangola. E hoje eu quero, mais uma vez, partilhar um trecho da Palavra de Deus ao seu coração, partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida. E hoje eu quero dividir com você o Salmo de número 19. Salmo de número 19. Se você tiver uma Bíblia aí em casa ou no seu aplicativo do seu smartphone, do seu telefone, por favor, acesse aí Salmo de número 19. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, que principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra do Senhor é testemunho fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Esse salmo, ele traz para nós alguns ensinamentos que eu acho que são muito preciosos e que podem fazer com que a nossa vida seja uma vida que verdadeiramente revele a glória de Deus, assim como a criação, a natureza revela a glória do Senhor. Esse salmo, o salmista começa falando sobre a excelência da criação e dizendo que a criação ela revela a glória de Deus. O apóstolo Paulo também, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 19 a 20, ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então o apóstolo Paulo, ele reitera aquilo que o salmista já muitos anos antes dele já havia falado, dizendo que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Eu creio que a criação
verdadeiramente revela a glória de Deus. Eu acho que não tem como a gente achar que todo o universo e a complexidade que o universo seja algo que aconteceu por mera obra do acaso. A gente sabe, né, que se o Sol ele tivesse uma inclinação um pouco mais próxima da Terra, ou a Terra tivesse uma inclinação mais próxima do Sol, a vida no planeta Terra ela não seria possível e o planeta Terra ele seria queimado. Se a Terra estivesse um pouco afastada do Sol, alguns graus, um grau, né, coisa pouca, né, minimamente estivesse afastada do Sol, nós congelaríamos, né? Não conseguiríamos viver aqui porque faltaria calor e a Terra então ela congelaria. A gente percebe que a natureza, a criação de Deus, todo o universo, toda a complexidade que é o ser humano, né, os seres vivos, né, e toda a criação, ela não pode ser mera obra do acaso, mas realmente ela revela um poder criador, né, uma inteligência superior, que é, né, a revelação da própria glória de Deus, nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele ali na Galileia, onde ele vivia, ele ao falar, né, para os seus ouvintes, para os seus discípulos, sobre a questão da ansiedade, ele vai usar a revelação, a criação, né, como exemplo para que as pessoas, elas, né, os seus discípulos, eles não tivessem ansiedade, não vivessem ansiosos pela provisão material, sobre o alimento, as roupas, a água. Ele vai dizer, né, que os seus discípulos não deveriam andar ansiosos por coisa alguma, mas que eles deveriam observar, né, a natureza, observar os pássaros, observar as flores. E ele diz, né, observem, né, os pássaros, né, observe como eles não semeiam, não colhem, né, não plantam, não colhem, não regam a terra, e eu os alimento, né, todos os dias. Observem os lírios do campo, né, que hoje existem, amanhã são lançados no fogo, e que nem Salomão, em toda a sua riqueza, em toda a sua glória, se vestiu de forma tão bela quanto os lírios do campo. Então, quando nós paramos para olhar para a natureza, olhar para fora, olhar para o alto, esse salmo, né, eu ouvi uma reflexão esses dias sobre ele também, e ali a pregadora dizia que era, né, olhar para o alto, olhar para baixo, né, olhar para a palavra e olhar para dentro, né? 3 movimentos que o salmista nos leva a fazer através desse salmo. E nós vivemos um tempo que estamos tão preocupados com as nossas vidas, preocupados com os nossos afazeres, preocupados com tantas coisas, que nós perdemos o hábito de nos deslumbrarmos, de nos maravilharmos, de pararmos para observar a criação do Senhor e observar as coisas maravilhosas que Deus criou e nos proporcionou, né? Olhar o pôr do sol, olhar para um céu estrelado, olhar para uma noite de luar, perceber a beleza de Deus na sua criação e o quanto isso pode nos levar a nos aproximarmos mais do Senhor. Então, o primeiro movimento que devemos fazer é nos abrir para fora, olhar para aquilo que está à nossa volta e olharmos para o alto, olharmos para a criação do universo, aquilo que o Senhor nos proporcionou. O segundo movimento é o de olharmos para baixo, olharmos para a palavra de Deus, né? Olharmos para a palavra do Senhor. O salmista, do verso 7 até o verso de número 11, ele vai falando sobre a lei do Senhor, sobre a palavra de Deus. É como se a palavra de Deus, né, o salmista estivesse falando, né, diz essa pregadora, que gostei da imagem que ela usou,
falava como se a palavra de Deus fosse um diamante multifacetado, um diamante com muitas facetas. E o salmista vai dizendo que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, o salmista vai do verso 7 ao verso 9, dando 6 nomes, 6 títulos, 6 características, né, da Bíblia, da palavra de Deus. E ele começa dizendo que a lei é perfeita, né? Ele diz que o testemunho é fiel, diz que os seus preceitos são retos, diz que o mandamento é puro, diz que o temor do Senhor é límpido e diz que os juízos do Senhor, eles são os juízos da palavra, eles são verdadeiros. Então, cada aspecto descrito da Bíblia, assim, produz o seu resultado. Ele traz restauração à alma, concede sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos, produz justiça e permanece para sempre, revelando o seu valor incalculável para o homem íntegro. Olha só que coisa preciosa. Cada nome, né, que a Bíblia recebe, ela tem uma característica, né, tem um aspecto, e esse aspecto, né, cada atributo da Bíblia, cada aspecto que a Bíblia possui, ela vai trazer um resultado, vai produzir um resultado na alma, na vida daqueles que servem, que adoram ao Senhor e que buscam ao Senhor na leitura da sua palavra. Então, no versículo 7, a gente talvez não tenha tempo hoje, né, para falar sobre todos esses atributos, mas eu quero me deter aqui, pelo menos no primeiro, né, a lei do Senhor. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, tem a ideia de que a lei do Senhor ela é completa. A lei do Senhor, a palavra de Deus, ela abrange toda a nossa vida. Né? Se formos parar para pensar, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, começamos a conhecer a palavra de Deus, nós temos a oportunidade, por exemplo, de inicialmente desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar a desenvolvermos uma espiritualidade que é movida pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e vamos aprendendo com Jesus Cristo, principalmente nos evangelhos, a conhecermos o Deus que ele revelou. Um Deus que é amor, um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu próprio Filho para que morresse na cruz, pagando pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com ele. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, inicialmente, né, em primeiro lugar, né, pensando nessa perfeição, né, nessa abrangência de todas as áreas da nossa vida, ela pode primeiro nos ensinar a desenvolvermos uma espiritualidade a partir dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Uma espiritualidade que nos leva a reconhecer esse Deus que é o Criador de todas as coisas como Pai, né? O Pai nosso, o Pai que cuida dos seus filhos, que guarda os seus filhos, que os protege e que os ajuda a caminhar em direção à maturidade, que nos ajuda a caminhar em direção a termos condições, a partir desse relacionamento com Ele, de fazermos melhores escolhas que vão fazer com que a nossa vida ela se torne uma vida que dê muitos frutos, que possa ser revelada a sabedoria verdadeira sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Um outro aspecto da nossa vida, né, que revela essa abrangência dela, que a Bíblia pode tocar, são os nossos relacionamentos interpessoais. Na Bíblia nós aprendemos que esse Deus que é amor, que nós devemos amar uns aos outros,
E por isso, colocando em prática esses ensinamentos, recebendo o Espírito Santo do Senhor, nós temos condições de dar, né, de revelar o fruto do Espírito através das nossas relações, através do convívio com as outras pessoas. Na Bíblia, por exemplo, nós podemos aprender também a termos uma relação com o dinheiro. A Bíblia ela fala muito sobre dinheiro, né? Não na perspectiva que os pregadores da pós-modernidade, os pregadores principalmente, né, do neopentecostalismo, colocam, né, tentam usar a Bíblia, fazer com que a Bíblia esteja a serviço deles, para que possa, a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir dos ensinamentos dos profetas e de toda a revelação de Deus, né, fazer com que na Bíblia nós consigamos extrair ensinamentos para que a gente consiga ganhar mais dinheiro, ter mais dinheiro, sermos mais poderosos, usarmos Jesus Cristo como um amuleto, como um ídolo, que vai fazer com que nós venhamos a explorar esse ídolo ao nosso favor. Não, a Bíblia, quando fala do dinheiro, fala que o dinheiro ele pode ser um ídolo, né? Pode fazer com que ele se torne um ídolo e que nós venhamos a ser adoradores desse ídolo, venhamos a ser escravos dele, né? O apóstolo Paulo vai dizer que o dinheiro é o princípio, a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que nós não coloca o dinheiro como uma coisa má, uma coisa ruim em si mesma. Mas a relação que nós temos com o dinheiro, essa relação pode fazer muito mal para nós e para todas as pessoas que estão à nossa volta. Então o dinheiro, ele deve ser nosso servo, ele deve ser nosso escravo, deve estar a serviço das nossas vidas. Não tem o menor problema você enriquecer, você trabalhar, você estudar, você conseguir conquistar muito dinheiro, muitas posses, muitos bens materiais, mas essas coisas todas elas não podem fazer com que você se torne escravo ou escrava delas. Mas você precisa fazer com que todas essas coisas estejam a seu serviço, estejam também ao serviço das pessoas que mais carecem, que mais precisam, que estão à nossa volta. E o terceiro movimento que essa palavra ela nos traz, o salmista nos ensina, é que nós devemos fazer um movimento para dentro. Porque tendo contato com a revelação de Deus na natureza, na sua criação, tendo contato com a revelação de Deus dada aos homens através da sua palavra, do seu registro escrito, nós devemos agora fazer um movimento para dentro, né, dizendo: quem há, Senhor, que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda ao teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ou seja, né, ao voltar para dentro de mim, eu começo a identificar coisas na minha vida que talvez eu sozinho não consiga identificar, e peço a Deus que possa me ajudar, né? Não me absolvendo apenas daquilo que eu não enxergo, daquilo que é o ponto cego da minha alma, mas através da palavra de Deus eu consigo que essa palavra venha iluminando, venha esclarecendo para mim esses pontos cegos e fazendo com que eu consiga encontrar em Deus, né, a libertação dessas coisas que produzem mal a mim e produz mal também às outras pessoas, o relacionamento que eu posso vir a ter com as outras pessoas. O salmista também diz que a palavra ela pode nos ajudar, né, a nos afastarmos da arrogância, da soberba, não deixar que a soberba ela venha dominar os nossos corações, né? A soberba, a arrogância de querer adorar a nós mesmos, esquecermos de Deus e dos seus mandamentos. Então, fazer com que nós venhamos a nos livrar disso. E tendo esse encontro com o Senhor na sua revelação, através da sua criação, da sua palavra e desse movimento para dentro, tudo isso permite que as palavras dos nossos lábios, a meditação do nosso coração, elas se tornem agradáveis na presença do Senhor. Esse encontro com Deus na criação e na palavra faz com que nós tenhamos palavras sábias
e um meditar agradável do nosso coração na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que você tenha uma semana de paz e de bênçãos com Jesus.